Abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo de número 12. Jeremias 12 é o profeta chorão, por causa da sensibilidade também por causa de muitas vezes questionar o Senhor acerca de tantas coisas. Jeremias está quase na metade da Bíblia aí, pelo menos na minha, não sei como é a formulação das páginas da sua. Jeremias 12, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Amém? O título dessa mensagem é Correndo com Cavalos. Eu sei que alguém pode estranhar e dizer, pastor, que título é esse? Eu nem sei galopar, eu nunca nem andei montado, mas você vai entender, talvez a leitura já refrescou a memória de alguns. Verso 1, capítulo 12, diz: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de Ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a Tua justiça. Olha, irmãos, eu acho muito corajoso esse homem. Ele chamou Deus para discutir sobre a justiça dele. Senhor, é o seguinte, eu quero discutir contigo, eu quero conversar contigo sobre a Tua justiça. Eu não sei se está sendo tão justo assim, não. Mas vamos lá. Porque o caminho dos ímpios prospera, ele pergunta. Porque todos os traidores vivem sem problemas. Verso 2. Tu os plantastes e eles criaram raízes. Crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, conheces, Senhor. Me conheces, Senhor. Tu me vês e prova, e a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelha destinada ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto, e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra, pois eles disseram: Ele não verá o fim que nos espera. Para aí, já que a gente lê mais 2 versículos. Meus irmãos, o que nós estamos vendo, apesar de parecer bem louco, é algo que muitos de nós às vezes fazemos. Questionar o Senhor. Alguns de nós às vezes começamos o ano com anos de questionamento já. Senhor, por que em 2012... eu estava passando naquela rua, por que em 2015, Senhor, por que já são anos de questionamentos? Por que no ano passado, em dezembro de 81, né? Por que alguns pegaram a referência. Por quê? E por quê? E ele é tão ousado, não sei se você percebeu, mas ele fala até para Deus matar os ímpios. Ele diz assim, eu quero conversar sobre a tua justiça. Na minha opinião, o Senhor tinha que matar os ímpios. Olha, irmão, que homem doido, esse Jeremias. Ele dá uma decisão para Deus, mata os ímpios, moço. Eles estão perseverando e eu não. Eles prosperam e eu não. O gramado do campo deles é mais verde. Eles prosperam. E a gente tem dificuldade, às vezes, de ver a graça de Deus quando parece que está começando o ano e todo mundo prospera, menos a gente. Ou todo mundo está cumprindo suas metas, menos a gente. Eu não sei se mais alguém aqui está com meta atrasada. Como é que está a atividade física, irmão? Sabe, eu ontem saí da igreja aqui, aí eram umas 5 horas da tarde, eu digo, estava um pouquinho nublado, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí eu disse, eu vou pedalar. Eita, tá muita coisa, viagem, compromisso, tá complicado, mas eu vou pedalar. Peguei as coisas, coloquei para carregar, coloca GPS, coloca a lanterna, farol, achei minhas coisas lá. Aí a minha esposa disse, tu vai para onde? Aí eu digo, eu vou me exercitar, mulher. Vou pedalar. Só que eu senti que ela não queria que eu fosse, né? Ela queria minha companhia.
Aí ela disse assim, eu acho que vai chover. Aí eu digo, vai não, amor, o céu está limpo. Ela disse, olha de novo. Irmãos, quando eu fui lá fora, quase que o raio me acerta. Bum! Trovão, relâmpago. E eu digo, vala-me Deus, lá se vai minha meta. Irmão, parece que o céu está fechando para nós. Pastor, o que é isso? Que zica é essa? Hoje é 25, né? Já é 25. O shape não está em dia. O cartão, a fatura já está dizendo assim, olha, vou botar o dinheiro. Hoje não é útil, mas segunda cedo é. Então, parece que está assim. Então, a gente muito se assemelha com esse Jeremias. Deus, bora conversar sobre a tua justiça. Sei lá, de repente, o Senhor não esqueceu de mim, não? Irmãos, como diz no Nordeste, a pancada veio na titela dele. No verso 5 e 6, Deus responde a Jeremias. E ele diz, Jeremias, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, Jeremias, o que você vai fazer quando estiver nos matagais junto ao Jordão? Irmãos, duas perguntas que Deus faz para Jeremias, que confronta muito ele. Se você no nível de batalha com homens está se cansando, o que é que você vai fazer quando estiver competindo com cavalos? Deus estava falando de níveis. A luta de Jeremias ali era no nível humano. Eu falei no primeiro culto, eu brinquei. Não sei se vocês já assistiram a canoagem, né? Quem lembra o nome do atleta brasileiro aí? Isaquias Queiroz. Bruto. Canoagem. Um esporte muito top. Mas é diferente da Fórmula 1. A Fórmula 1 tem 360 voltas, né? Aí de manhã você liga a televisão, está na primeira volta. Você vem para o culto, volta, está na 10ª. Aí farra almoço e a corrida não acabou, né? Então você dorme, acorda. A canoagem não, irmão. Dispara lá e começa. Chapo, 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 chapo. E numa hora o bico da canoa do outro está na frente, depois é a do brasileiro, depois é a do americano, depois é a dos Estados Unidos, depois é a do brasileiro, depois é a do americano. Aí entra um da Inglaterra e vem um da China e você fica angustiado. E está chegando a linha de chegada e bico de canoa para frente, bico de canoa para trás. Aí quando você diz, perdimos, aí era só mais uma linha, ainda tem mais 500 metros. Então são batalhas. Você chega em uma margem, aí daqui a pouco, acabou, e ninguém sabe quem ganhou. Aí vai lá a foto do VAR, né, e por 1 milésimo, o bico da canoa do brasileiro está à frente. A nossa vida, nós estamos achando que perdemos a guerra. Jeremias estava achando que perdeu a guerra, e Deus estava dizendo, Jeremias, é só uma batalha. A guerra não está perdida. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou Deus que peleja por você, Jeremias. Mas se você for reprovado em um nível desse, no nível fraco, no dia que vier os cavalos, você vai ser derrotado. Se andando no terreno firme, você está sendo fracassado, Jeremias. E quando você correr nos terrenos lamacentos, pantanosos, eu não sei se alguém já teve a sensação aqui de enfiar os pés em um pântano. Irmãos, é algo terrível, você não anda. Talvez hoje nós temos pessoas que podem estar assim, como Jeremias, questionando a Deus por muitas coisas. Mas, irmão, nós precisamos colocar a nossa cabeça num lugar e pensar, sabe, será que nós não estamos vendo as coisas com a ótica errada? Jeremias, ele era ser humano como nós. E alguns de nós aqui, eu sei que já tiveram coragem de fazer um questionamento desse para Deus. Senhor, o pagamento é dia 5, já é 9. Você encosta no patrão na hora de fechar a loja e diz, minhas contas é tudo dia 10, ó.
Mas não estou cobrando não, só um comentário mesmo. Aí o patrão diz, a coisa está feia. Aí você diz, vala-me Deus. Aí você vai para a casa de Deus. Irmãos, literalmente algum de nós só falta dizer para Deus assim, dá teus pulos. Porque colocamos Deus na berlinda. Colocamos Deus na parede. Por causa de crises, decepções, frustrações. Abra sua Bíblia ainda, Jeremias, no capítulo 20, para você ver uma coisa. E você vai entender por que esse cara é tão desse jeito. Jeremias 20 e verso 7. Você acha que ele era corajoso no capítulo 12, de chamar Deus para ter uma justiça, de mandar Deus matar o ímpio? Olha o que ele fala agora, Jeremias 27. Senhor, tu me enganaste. Irmãos, olha o que ele diz. Olha lá, iludido. Eu fui enganado. Está aqui, ó. Foste mais forte do que eu e prevalecesse. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura em todo o tempo. Verso 9. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como um fogo, aleluia, que ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Amados, Jeremias não tinha uma missão fácil. Ele foi um profeta levantado por Deus para confrontar. Então, quando ele falava, as pessoas já começavam a ridicularizar ele. Só que o comportamento dele não agradou o Senhor. Eu li uma matéria essa semana sobre um grande empresário daqui da região, do Brasil, que ele foi almoçar ou jantar num restaurante desses legalzinho aí, em Coco Bambu da vida, e estava cheio, estava lotado, e ele começou a observar aquilo, né? Gente para todo lado, o garçom atarentado, atônito, vai lá, vai cá. Ô garçom, faltou minha coca. Ô garçom, gelo, limão, meu prato, faltou o suco. Aí ele disse que o garçom trouxe a comida dele, mas faltaram os talheres. Então o garçom sai agoniado, né? Vai lá numa mesa, passa na outra. Ele chama ele volta, entrega os talheres, pede perdão, me perdão, tudo. Aí ele, não, está perdoado. Aí o garçom vai saindo e ele diz assim, dia difícil, hein? Ele fala para o garçom, dia difícil, hein? E ele disse que imaginava que o garçom murmurasse. Que o garçom dissesse assim, verdade, ó. Estou para pedir as contas dessa loucura aqui. Só que o garçom vira para ele, dá um sorriso e diz, graças a Deus. Dia difícil significa que o restaurante está lotado. Graças a Deus por essa lotação. E ele disse que ficou profundamente pensativo sobre aquilo. Porque ele pensava que aquele homem estava triste pelaquela aglomeração de gente, pelo restaurante lotado. Mas o que ele viu foi uma pessoa alegre, feliz com aquela lotação. É como se ele dissesse, vou receber bem, vai ser legal. E ele disse que questionou algumas coisas dentro dele, sabe? Porque naquela situação a pessoa deveria estar questionando, quando na verdade aquele homem estava grato a Deus. Ele soltou um sonoro, graças a Deus. Então, meus irmãos, quem somos nós em janeiro? Como está o nosso coração diante de Deus? Nós somos pessoas que estamos olhando para Cristo, entendendo o que Ele está fazendo, percebendo os processos de Deus. Jeremias chega a dizer para Deus, tu me enganaste. Aliás, tem umas coisas na Bíblia que eu acho o povo muito corajoso. Eu lendo esses dias novamente, você já viu quando Deus diz para Sara e Abraão que eles vão ter um filho? Só que Sara é idosa. Aí Sara ri. Aí Deus diz, Sara, você riu? O que ela responde, gente? Não. Se ela fosse nordestina, ia falar, não. Irmão, Sara mente na maior cara limpa para Deus. Sara, você riu? Eu mesma não.
Corajosa, né? Você já viu Abraão brincando com Deus? Vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí ele disse, se tiver 50 justos, não destruo. Senhor, não zanga. E 45? Não destruo. Ó, não zanga. 40. Senhor, ainda não zanga não. 35. E 30. E ele diz, agora eu quero ver mesmo. Senhor, não fica zangado. E 20. E 15. E 10. Aí ele percebe que Deus, daqui a pouco, vai dizer, ô, tia quieta. Ele para. Então tem homens na Bíblia que ousaram questionar o Senhor. Ousaram questionar. Então aqui no capítulo 12, Jeremias faz alguns questionamentos. O primeiro aqui no verso 1 é: por que prospera o caminho dos perversos e vive em paz? Irmãos, quantos de nós nunca questionamos? Por que que o pneu do carro do vizinho, que toda hora dá cavalo de pau, nunca fura, e o teu amanhece furado todo dia? O dele é careca, o seu não, mas o teu fura. Quantos de nós nunca disse, furo do vizinho, não furo o meu mais não? Não levanta a mão, que seu vizinho pode estar aqui. Você aí de casa que está nos assistindo, quantas vezes a gente sentiu o cheiro do bife acebolado, de rapinha? Irmão, mas bife cheira, né? Quantas vezes, e você disse, meu Deus, o vizinho vai comer uma comida dessa, e eu estou aqui com comida russa, arroz com ovo. Então ele questiona, ele disse, o ímpio está prosperando mais que eu. Aí não satisfeito, no verso 4, ele diz, até quando estará de luto a terra? Você sabia que aqui ele está culpando Deus? Ele está dizendo, o senhor não está fazendo nada. O senhor está parado aí. Ele falou isso para Deus, Jeremias. Tem até um livro, As Lamentações de Jeremias, na palavra de Deus. Por causa da maldade dos que habitam nela. Perceba que a resposta do Senhor, ela vem por Jeremias não entender o processo de Deus naquele momento. Alguns de nós, irmãos, talvez não estejamos entendendo o processo de Deus agora, mas se nós queremos vencer nesse ano de 2026, nós precisaremos sair daqui aprovados nos processos de Deus. Aleluia! O que nós aprendemos com esse texto? Em primeiro lugar, se você puder anotar, nós precisamos saber que estamos em uma corrida. Deus disse, Jeremias, tu não está parado, tu está numa corrida, cara. E nessa corrida, haverá momentos difíceis. Deus fez o profeta saber que ele estava no meio de uma corrida. E por isso, nós não podemos parar ou retroceder. Alguns textos sugerem que Jeremias estava em uma competição, por exemplo. Então ele não estava entendendo que ele estava em uma corrida. E se eu estou em uma corrida, eu preciso ser aprovado. Você já viu, gente, que quando você vai lá na Beira-Rio, no aeroporto, tem vários níveis de corredor? Na academia, você está na esteira, né, na velocidade 1. Aí tem um malucão lá do lado, que você diz, meu Deus, se piscar, você acaba no chão. Né? Todo lugar vai ter uns que estão caminhando, marchando, e vai ter os que estão correndo. Eu fico impressionado, às vezes você vai fazer uma caminhada, aí você está lá de boa, anda 5 metros, toma uma água de coco. Aí anda mais 5, come um cachorro quente, né? Só que tem aquela galera zona empolgada, né? Tira a camisa assim, amarra no braço, aí fica assim, né? Aí aperta no relógio e sai correndo, né? Aí vai lá e volta e aperta de novo, e diz, eita, foi fraco, deixa eu ir de novo. E a gente está nessa corrida. Só que às vezes a gente não entende, Cale, que se nós somos reprovados no nível que nós estamos, como é que Deus vai nos promover a competir com os cavalos, Andressa? Se nós estamos fracassando, tomando água de coco, e quando Deus mandar o Usain Bolt da vida, para a gente competir, irmãos. Então nós estamos em um nível que Deus está nos dando graça. Ele está dizendo, eu sei o que você está passando. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, eu vou ler aqui na NVI. Hebreus 12, 1, por favor.
Vão conseguir projetar? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Ou seja, Deus estava dizendo para Jeremias, lá em Jeremias, que tem coisas que vão nos atrapalhar, eu vou precisar abrir mão disso. Eu não sei se você já tentou correr com coisa no bolso. Atrapalha. O pessoal aí, não tem alguns esportes que a roupa é colada, né? Irmão, aqui dali não é boniteza, né? É física. Tem coisas que nos atrapalham. Se você vai correr com a roupona folgada, o vento entra nos teus bolsos e te leva. Resistência. Você já viu os atletas de natação? Até o pelo eles depilam. Até o pelo influencia no desempenho. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que foi proposta para nós. Por quê? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pode passar. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono. Quer ver uma coisa? Hebreus 12:2 diz que Jesus, suportou a vergonha. Jeremias 27, ele diz, eu estou envergonhado, eu estou sendo envergonhado. A Bíblia nos ensina a olhar para Jesus, a colocar os nossos olhos em Jesus. O Senhor fala agora a Jeremias que ele está em uma competição com homens que vão a pé. Irmão, se você perder a tua paciência com coisas simples, você tem que entender os processos. Eu arranquei um dente da minha filha ontem, no modo bem rústico. Fio dental, um nozinho. Espera ela dar com uma vacilada, uma conversadinha. Ah, papai, por que que... Tum! Olha o dentinho. Você já tirou o dente assim? Não? Lá em casa os métodos são meio rústicos, irmãos. Há um dentista. Vai no consultório odontológico. Dr. Lucas. Irmãos, e eu olhando para a gengivinha dela, que já arranquei 3 já. Um dia desses era uma gengivinha sem dente. Sabe, os papais aí que não sei se estão com bebê agora, se vão ter mais um. É tão gostosinho, sabe, quando seu filho começa a morder seu dedo e não tem dente, é só a gengiva. Mas um dia desse, agora se eu colocar, ela arranca um pedaço fora. São processos. Daqui a pouco vem uns permanentes, meu irmão. Aí é plano odontológico, é fio dental, é enxaguante, é escovação 3 vezes ao dia. Enfim, são processos. E às vezes a gente não está discernindo o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo reprovados em algo que Deus já nos deu graça para vencer. Você tem reclamado da sua luta para cuidar da casa? Alguém queria uma casa para cuidar. Você está reclamando da sua luta no trabalho, o trabalho que está me sugando. Tem alguém dizendo, o desemprego que está me sugando. Você está reclamando dos seus filhos, eles dão muito trabalho. Ô irmão, faça isso não. É verdade, mas não faça isso não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não faça isso não, daqui a pouco vão embora e você fica aí. Está reclamando do marido, aí ele não pode sair para trabalhar que fica, né? Acho que eu estou com depressão. Está reclamando da esposa, não pode sair de casa que você não se acha perdido no mundo, sem rumo, sem direção. Às vezes a gente está reclamando, irmãos, no Nordeste diz assim, ó, reclamando de barriga cheia. Deus estava dizendo na Bíblia do nordestino, sabia que tem? Uma Bíblia na linguagem do nordestino. Jeremias, tu está reclamando de barriga cheia. E ele é mesmo, Não brinca. Estou dizendo.
Senhor, o ímpio prospera, eu não. Senhor, mata eles. Irmão, se você ler a Bíblia nas entrelinhas, Jeremias pediu para matar os outros. Eu não quero ver eles prosperando, não, mata eles. Foi isso que ele pediu para Deus. Aí Deus diz, ô infame, se tu competir no nível que tu está sendo derrotado, e quando eu permitir a prova de verdade na tua vida, e quando vier a lama, às vezes a gente está bem de vida dizendo que está no fundo do poço. Se nós formos reprovados, no dia bom, nós jamais seremos capazes de suportar. Se Deus nos permitir, em nome de Jesus, não vai o fundo do poço. Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Se tropeças e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Eu li que alguns soldados na guerra, míssil para todo lado, bomba, tiro, e eles caíram nas trincheiras, abriam ali uma Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, pum, se desvia, lendo a Bíblia, orando, e algum de nós, o gato não pode miar, que você diz, meu Deus, tudo está roubando a minha paz, porque não estamos discernindo o nível que estamos, e o Senhor querendo nos dar a vitória, e nós estamos questionando Deus. Quer ver uma coisa? Isaías 40, 28. Isaías 40, 28 diz o seguinte: não sabes, vamos projetar aqui? Eu vou ler em uma versão. Não sabes, não ouvistes o que eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se podes esquadrilhar o seu entendimento? Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Eu trouxe essa versão justamente por causa da ênfase que ela dá nesses aspectos físicos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como asas de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O que Deus estava dizendo a Jeremias é que ele não conseguisse vencer a corrida com os homens, ou seja, um nível básico, um nível natural. Ele não poderia estar preparado para enfrentar o nível mais difícil que viesse pela frente. É preciso entender que aqueles que possuíam cavalos tanto para a corrida como para a guerra, não eram qualquer pessoa. Não era qualquer um que tinha um cavalo. E no dia de hoje, continua não sendo. Então, no nível que ele estava, ele precisava sair aprovado. Paulo diz no livro de Salmos no livro de Salmos, capítulo 20, verso 7, a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Confiar em carros e em cavalos em nossos dias significa tão somente confiar na sua própria força, recursos, sabedoria, conhecimento, habilidade, deixando de depender de Deus, deixando de confiar no Senhor. Embora dependente de Deus para vencer essa corrida, nós às vezes precisamos também fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que Deus está nos treinando e nós sairemos mais fortes. Amém? Eu li uma história em um livro, não sei se você já leu essa história. Um homem morava em uma cabana na floresta, foi procurar justamente asilo para ouvir a voz de Deus, para descansar a mente. E um dia ele está dando uma volta e ouve a voz de Deus, e Deus fala com ele. E Deus diz: você já viu que ao lado da sua cabana tem uma grande rocha? E ele disse: já, Senhor, gigantesca por sinal. Deus diz: pois bem, você tem buscado ser obediente a mim, eu tenho uma missão para você. Ele diz: diga, Senhor. Todos os dias, a partir de hoje, faça chuva ou faça sol, empurre aquela pedra. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. E aquele homem sai, todos os dias acorda, vai naquela rocha e empurra ela, chovendo, com sol.
Passam dias, semanas, meses e ele está lá. Só que ele começa a perceber que parece que é inútil o que ele faz. A pedra não sai do lugar. Então, meses depois, sabe, ele começa a questionar a si mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu ouvi a voz de Deus? E quando ele começa a questionar ele mesmo, o inimigo entra. E começa a dizer, rapaz, mas tu é trouxa. Tu já parou para pensar que essa pedra nunca se mexeu, nunca saiu nem do chão? E ele começa então a entrar em conflito. Ele diz, rapaz, sabe que é verdade? Eu acho que eu ouvi a voz do engano, eu não estou fazendo papel de trouxa aqui. Revoltado, porém com temor, Senhor, ele procura Deus novamente. E diz, Senhor, onde o Senhor está? E o Senhor responde. E ele diz, o que está acontecendo aqui? O Senhor mandou todos os dias eu empurrar essa rocha, dia ou noite, sol ou chuva, e eu tenho feito. Meses e meses, e lá vai muito tempo. Mas nada acontece, a rocha não sai do lugar. Eu estou começando a achar que o Senhor pregou uma peça comigo. E Deus disse, eu tenho visto a tua fidelidade, eu tenho visto a tua constância, mas você que ainda não entendeu o processo. E ele diz, como assim? Ele diz, olha para os teus braços. Você lembra como eles eram franzinos antes de você começar a empurrar aquela pedra? Olha para as tuas pernas. Lembra como elas eram, como estão fortes? Você já viu suas costas, seus ombros? E ele diz, como assim, Senhor? Ele diz, eu nunca te pedi para mover a pedra de lugar. O que eu queria era te fortalecer. Só isso. Eu só queria que você ficasse mais forte para os desafios que você vai enfrentar. Irmão, algumas vezes a gente pensa que a solução, eu estou com uma dor, eu sou especialista nisso para te dizer. Deus permite muitas vezes. Você vai orar por gente, a pessoa vai ser curada, e você diz, mas rapaz, a dor continua aqui em mim. É injusto. Deus, matozinho, você esqueceu de mim. Irmãos, mas eu sei que Ele está me fortalecendo, amém? Eu sei que Ele está me fortalecendo. Eu lembro do dia que eu fui fazer um exame e constatou que eu precisava fazer uma cirurgia. E eu fui saindo daquela clínica zangado comigo mesmo e questionando Deus. E tinha um elevador, eu disse, eu não vou de elevador não, eu vou de escada, que eu estou zangado. E eu comecei a descer aqueles degraus ali, cansado, pensativo. Poxa, eu acabei de ouvir do médico, você tem que operar. Eu digo, de novo, Senhor? De novo, 3 vezes. Enquanto eu estou descendo o degrau, eu escuto um sapatinho, né? Atrás também. Ô, moço! Eu digo, oi? Não, o senhor, queria falar algo para o senhor. Aí eu digo, pois não. Eu pensei que era a enfermeira, para dizer que tinha mais outra cirurgia, né? Ela disse, não, senhor, não sei se o senhor lembra de mim, eu estava num lugar uma vez, e o senhor fez uma oração, e eu tinha uma enfermidade, e naquele dia eu fui curada, eu queria só lhe agradecer, eu lhe vi ali, lhe reconheci. Ô, irmãos, aí eu disse para Deus, mas o senhor também toca lá no ponto fraco da gente, né? Como é que eu estou questionando o senhor se eu venho com uma coisa dessa? Irmão, no dia que o médico diz que tu tem que operar, aí ele manda a mulher para dizer que foi curada, através da oração. Então o Senhor estava dizendo, não questiona, só entenda que tudo que eu faço é perfeito. Eu estou cuidando de ti. Olha, nem morri, ó. Operei, estou vivo. Graças a Deus, irmão. Amém? Você percebe isso? Algumas coisas são para nos fortalecer. Pastor, é fácil falar, está chegando o dia. E nada acontece. Meu irmão, aguenta a pancada aí. Vamos lá. Persevera. Jeremiah também passou por uma prova. Segundo lugar, nós precisamos aprender a lidar com o nosso cansaço. Porque muitas vezes ele é perigoso. Muitos de nós, e eu falo isso também com propriedade, porque pastor é um trem que às vezes não sabe a hora de descansar. Pensa que é de ferro. Não sei se tem aqui mais alguém que pensa assim às vezes. Irmão, mas sabe uma coisa que a gente aprende? Uma hora o super-homem cai. Uma hora o cansaço, a fadiga, o burnout, né? Tem uns nomes aí, é tanta coisa. Alguns aqui talvez são aquela mulher maravilha, tudo é ela, eu resolvo, deixa comigo.
o resto é comigo. Tem homem aqui que eu sou incansável, imparável, igual o Cristiano Ronaldo, eu sou o melhor. Penso que eu sou o melhor. Só, irmãos, que essa capa de super-herói, ela tem um limite. Até o Superman tem a fraqueza, né? A capa de super-herói, ela tem um limite. Vai ter uma hora que a gente vai sucumbir. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a nunca parar. E está errado. O que a gente nunca pode é desistir. Mas uma pausa para descanso, muitas vezes será necessária. Jeremias estava tão questionando Deus que ele não parou para observar o milagre que Deus estava fazendo, a preparação que ele estava fazendo. Então, alguns de nós precisamos aprender em 2026 a lidar com o cansaço. Saber a hora certa de descansar. Às vezes, em momentos de pressão, a gente diz, eu estou cansado. Para mim chega. Aliás, essa é uma frase muito comum dessa geração. Os pais dos seus pais, ou talvez os seus pais, eles são de uma geração diferente. Os casais de hoje em dia, se o homem entrar no carro e não abrir a porta para a mulher, pronto. Eu vou no advogado amanhã. Se a mulher fizer uma coisa que o homem não gostou, pronto. No outro dia, eu vou no advogado. Eu fico com cachorro, tu com gato, tu fica com lençol e eu com a fronha. Irmãos, a geração dos nossos pais enfrentaram tanta pedrada para permanecer de pé. Tanta luta, tanta guerra. E essa geração aí atual, Z, Y, sei lá qual é o nome, a letra. Essa é uma geração que tem dado tanto nome para ela, mas na verdade é uma geração fraca. Desiste por tudo. Não sabe descansar. Você sabe qual é o maior problema da pessoa que não descansa? É porque na hora que dá um problema, ela explode. Aí ela morre e mata todo mundo que está perto. Eu lembro quando a mãe dizia assim, uma hora dessa eu vou correr doida dessa casa. Eu não sei se mais alguém ouviu isso. Por aí você imagina o nível dos filhos, né? Uma hora dessa eu vou correr doida dessa casa. Irmãos, eu estava pedindo socorro. O cansaço pode nos levar ao retrocesso. Eu vi um homem que ele estava numa maratona, e ele se empolgou, e ele se mandou na frente. Só, irmãos, que maratonas são quilômetros e quilômetros. Nós não estamos em uma corrida de 100 metros rasos. Nós não estamos em uma canoagem, nós estamos em uma maratona. Aquele homem, quando chegou no meio da prova, ele cansou. E os que estavam marchando, passaram. O cansaço pode nos fazer retroceder. Porque às vezes nós não somos capazes de descansar. Mateus 14, 30 ao 31, nós temos a narrativa de quando os discípulos estavam no barco e enfrentavam uma tempestade. Aí, Pedrão vê Jesus andando sobre as águas e ele pensa, que massa, quero ir. A gente não vai ler, você já narrou isso aqui. Jesus diz, vem Pedro, então. E ele faz o quê? Começa a andar sobre as águas. Porém, verso 30 diz, reparando, porém, na força do vento. Irmão, não era para Pedro olhar para o outro lado, não, irmão. Ele está andando aqui sobre as águas, daqui a pouco ele para e diz, vento forte. Jesus diz, criatura, olha para mim. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou ele e disse, homem bule, né? Homem de pouca fé, por que duvidastes? Observe que o problema aqui foi o foco de Pedro. Ele disse, eu vou, Senhor, mas começou a olhar para as tempestades, para os desafios. O risco do cansado é olhar mais para as lutas do que para a provisão do Senhor. Quando um cristão para de acreditar no que a palavra do Senhor diz, provavelmente passará a acreditar na voz de engano, no que o diabo diz, no que o mundo diz, no que a televisão diz, e é nesse ponto que chega a dúvida, e a dúvida é um problema que desagrada a Deus. A dúvida fere o Senhor. Então, irmãos, diga para a pessoa do seu lado, se você conhecer ela, descanse para não desistir.
Repita pelo menos 3 vezes, é o nosso terceiro e último ponto. E eu quero chamar o Ministério de Louvor para cá, por favor. Diga comigo, descanse para não desistir. Nós precisamos aprender a usar o D correto. O mesmo D de descansar é o D da desistência, irmãos. A gente tem que ter o dia D. Não é o da dívida, não. Não é o da dor. Não é o da doença. É o D do descanso em Deus. O nosso cansaço ele pode se tornar extremamente perigoso, principalmente quando leva a gente a desistir do propósito. Tem gente que para de congregar, de cultuar e diz o quê? Estou cansado. Não descansou das outras coisas e cansou da caminhada. Se a terra de paz você está sendo reprovado, e quando chegar no Jordão? Irmãos, eu não sou profeta do caos para te dizer que é possível que esse ano a gente vai ter luto. Sabia disso? O ano está começando, haverá lutas. Por quê, irmãos? Porque essa promessa de que daqui para frente é só coisa boa não está na Bíblia. Não foi Deus que disse. O ano de 2026 está começando e nós teremos ainda muitos desafios pela frente. E a pergunta é, você está preparado para competir com aqueles que estão a pé? Deus já pode mandar o desafio dos que vêm a cavalos? Você está forte, andando no chão firme? O Senhor já pode permitir que venha o pântano, os terrenos lamacentos? Tem uma frase que diz que vencedores nunca desistem e desistentes nunca vencem. Vencedores nunca desistem e desistentes nunca vencem. Deus olha para Jeremias e diz: eu tenho uma missão para você, Jeremias. É sim ou não? É agora ou nunca, Jeremias? E a pergunta é, queria que você fizesse ela para você mesmo. Você já entendeu a sua missão? Você já entendeu o seu propósito? Você já entendeu o nível que você está? Algum de vocês aqui talvez tenha uma rocha perto da cabana de vocês. Pastor, vai pensando aí. Uma coisa que você tem empurrado já há alguns dias e parece que não sai do lugar. E às vezes a gente quer ir para Deus e dizer: Senhor, só que nossos braços estão ficando fortes, irmãos. Nossas pernas estão sendo fortalecidas. Nossos ombros. Tem coisas que Deus permite demorar, não é porque Ele está ocupado, mas é porque esse tempo é necessário para que a gente amadureça. Jó, quando questiona Deus, Deus diz: por acaso tu pode pegar Leviatã com um anzol, Jó? E biblicamente é um dos inimigos mais ferozes e perigosos que existia. Eu posso. Qual é a rocha que está perto da tua cabana? Qual é a missão que parece que é impossível? Qual é o recurso que parece que não vai chegar? Irmãos, quando a dúvida entra no nosso coração, o inimigo lança a semente dele. Nós não podemos a dúvida entrar. Arranque o D da dúvida. Arranque o D da desistência. E coloque o D de Deus e o D do descanso na sua vida. Nós precisamos nesse ano aprender a descansar no Senhor. Sabe, aprender que existe um lugar em Deus. Muitas vezes eu oro dizendo assim para Deus: Senhor, me esconda em Ti. Senhor, me esconda em Ti, me esconda. Me tira um pouco desse mundo. Eu amo a solitude, irmãos. Eu amo o ambiente de estar só com Deus. Eu gosto da multidão, eu gosto disso aqui. Mas eu tenho muito prazer em daqui a pouco chegar na minha casa, sei lá, ir para uma rede, colocar uma adoração e de repente parece que... Senhor, me esconda em Ti. Me roube desse mundo. E é naquela hora que parece que Deus diz para o anjo: cadê o carregador do Lucas? Pega lá. Vamos dar uma carga nele, que a semana foi puxada. Aí o anjo diz: ixi, rapaz, está no vermelho aqui.
Irmãos, hoje é domingo, está começando. É hora de ir para a presença de Deus e dizer: Senhor, precisando de uma carga aí. Mas alguns de nós, a bateria está no vermelho, mas está arrotando força. Eu, cansado? Imagina. Que isso? Eu não canso. Eu sou uma mulher forte. Eu sou um homem preparado. Beleza. Mas até quando esse discurso? Então, meus irmãos, o Senhor vai nos levar nesse tempo a nível de competir com cavalos, amém? E nós sairemos vitoriosos. Nós sairemos vencedores. Eu queria te convidar a se colocar de pé no seu lugar.